Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui fazendo esse cara a cara especial em plena sexta-feira e não poderia ser outro assunto que não as questões relacionadas a Petros, em especial ao Petros 1, equacionamento, Petros 3, grupo de trabalho, enfim. E para isso nós estamos aqui com o companheiro Paulo César, que é o companheiro, membro do Conselho Deliberativo da Petros, eleito, representando lá os participantes e assistidos, também diretor do nosso sindicato, Sindipeto Bahia, e também da direção da FUP, Federação Única dos Petroleiros. E Paulo César também compõe o GT, o Grupo de Trabalho Petros, que é um grupo de trabalho que já tem quase 2 anos trabalhando intensamente, buscando encontrar uma alternativa, uma saída para as questões relacionadas ao equacionamento que tanto tem afligido, atingido e prejudicado, podemos dizer, as famílias petroleiras, principalmente os companheiros e companheiras aposentados na Bahia e em todo o Brasil. Por ser um assunto de muita abrangência, o Sindipeto Bahia realizou durante essa semana toda reuniões aqui em Salvador, tratando desse assunto. Hoje tivemos a reunião na Ribeira, tivemos a reunião no CEP 2004, CEP Estela Mares, aqui na sede do sindicato, e na semana que vem essa maratona continua, tendo aqui o companheiro Paulo César, que tem feito esclarecimentos, feito uma palestra para poder passar o maior número possível de informações e com isso deixar os participantes com informações atualizadas, realistas, dentro daquilo que a gente precisa saber, se aprofundar nesse assunto. Semana que vem vamos continuar aqui em Salvador com a reunião na Liberdade, já na terça-feira, quarta-feira reunião lá em Catu, certo? E na quinta-feira reunião em Alagoinhas, certo? É um esforço aí do Sindipeto Bahia, aqui com a presença do companheiro Paulo César, para poder justamente esclarecer aí a nossa base, os aposentados, aposentadas, pensionistas, trabalhadores da ativa, enfim. E hoje você, como sempre, já sabe, acompanha aí a nossa página do Facebook, Sindipeto Bahia, curta se nunca não curtiu, para poder acompanhar não só essa como outras publicações, compartilhe essa publicação para que outros companheiros e companheiras possam acessar, faça sua pergunta a partir dos comentários, que nós, na medida do possível, buscaremos naturalmente responder você. Lembrando que quando terminar essa transmissão, esse vídeo continua na página e você pode acessar ele offline, passar para um colega, um companheiro, um amigo, para que ele possa também ficar por dentro das informações relacionadas a essas questões da Petros que tanto falei. Então, nosso boa tarde ao companheiro Paulo César. E Paulo, estamos aqui, faça aí sua saudação inicial e vamos aqui fazer um grande debate sobre a questão da Petros. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos os internautas que estão nos assistindo. Prazer estar aqui mais uma vez no programa Cara a Cara. Vamos estar aqui respondendo as perguntas. Esperamos que os companheiros e companheiras interajam, façam suas perguntas aí através do Facebook do Sindipeto Bahia, com o objetivo de esclarecer muito bem a atual situação do plano e as alternativas que existem para os participantes assistidos do plano Petros 1, seja ele repactuado ou não, que será manter no plano atual, pagando esse equacionamento que já está desequilibrando o orçamento das pessoas, e com a possibilidade de no ano que vem já ter um novo equacionamento, uma nova taxa extra que vai dificultar mais ainda a vida das pessoas. A segunda opção é ir para o plano Petros 3, que a Petrobras está oferecendo e que está em processo de aprovação nos órgãos competentes, ou ir para a proposta do grupo de trabalho, que será uma alternativa para que as pessoas não precisem pagar o equacionamento que está inviabilizando o orçamento das pessoas, mas também não precisem ir para o plano Petros 3, que, como a gente vai estar esclarecendo aqui, nós entendemos que não é um plano previdenciário, é um plano que, se o pessoal, por uma dificuldade financeira, migrar para o Petros 3, ele na prática ele vai estar reduzindo o benefício dele para o resto da vida e com a possibilidade de que os novos déficits que venham ocorrer, ele tem que assumir integralmente, pois no plano Petros 3 ele não tem a solidariedade da patrocinadora. Isso é muito importante deixar claro. Paulo, eu queria fazer primeiro, vamos trabalhar com perguntas, enquanto chegam perguntas dos internautas, Mas vamos fazer aqui algumas perguntas que têm circulado muito nos grupos de WhatsApp, nas bases, enfim.
E vamos fazer perguntas mais simples, até para poder municiar essas pessoas que não têm tanta informação, e perguntas um pouco mais complexas. Eu começaria com a seguinte pergunta: afinal de contas, por que é que o Plano Petros 1 está tendo esse tal de equacionamento? Tá. Antigamente, a legislação determinava que você precisava fazer equacionamento dos planos de previdência, quando acumulasse o terceiro déficit consecutivo ou quando o déficit atingisse 10% do patrimônio do plano. O que acontecia é que no terceiro ano, quando o plano já tinha 2 anos de déficit, havia uma manobra, uma contábil, e o terceiro déficit não aparecia. E aí não tinha o equacionamento. Ou então, quando o plano já tinha 8, 9% de déficit em relação ao patrimônio e poderia bater os 10%, ultrapassar os 10%, havia uma manobra contábil e não era atingido os 10%. E aí não vinha o equacionamento. Com isso, você foi acumulando problema nos planos e jogando para as gerações seguintes. Uma hora essa conta ia estourar. Então, veio uma nova legislação que obrigou o seguinte: não, agora não tem mais essa história de 3 déficits consecutivos, nem 10% do déficit. Agora é o seguinte: deu déficit, ultrapassou da margem de tolerância, tem que equacionar. E aí o que é que aconteceu no Plano Petros? No final de 2014, ele atingiu um déficit de 6,2 bilhões e em 2015 ele atingiu um déficit de 22 bilhões. E segundo essa nova legislação, o limite de tolerância, no máximo 6 bilhões, de forma que se o déficit atingiu 22, era necessário equacionar no mínimo 16. Veio a nova direção da Petros, depois do golpe na Dilma, da mudança da direção da Petros e da Petrobras, e essa nova direção da Petros disse: não, eu não vou equacionar o mínimo, que é o 16, eu vou equacionar o máximo, que é 22. No entanto, como esse processo de mudança da direção da Petros demorou entre 2015, quando foi apurado o déficit, em 31 de dezembro de 2015, até quando foi aprovado o equacionamento dentro da nova legislação, que foi setembro de 2017, esse déficit foi atualizado por juros do plano, mais inflação pelo IPCA. Com isso, o déficit, que lá em 15 de dezembro de 2015 fechou em 22 bilhões, ele passou para 27,7. E aí, em vez de equacionar o valor mínimo, equacionou o valor máximo. Isso foi votado no Conselho Deliberativo. Nós, conselheiros deliberativos eleitos, votamos contra, porque entendemos que a forma como estava sendo equacionado ia penalizar demais os participantes assistidos, e foi o que realmente aconteceu. De lá para cá, os conselheiros eleitos, inclusive eu que estava lá no Conselho Deliberativo, votamos contra, municiamos as entidades, principalmente a FUP, para entrar na justiça para barrar esse questionamento. A FUP buscou a suspensão, não conseguiu. Em seguida, a FUP encaminhou esse processo para os sindicatos, que entraram com as ações, e alguns sindicatos conseguiram a suspensão do equacionamento e outros não, baseado em duas questões principais. Primeiro, o equacionamento estava sendo feito pelo máximo, quando poderia ser feito pelo mínimo, e segundo, não estava incluindo na divisão do déficit o chamado grupo pré-70, que no final acabou onerando o grupo pré-70, pois se fosse incluído os pré-70 no equacionamento, logicamente o valor do déficit, o pagamento, seria menor. Então essa é uma outra questão importante que a gente pode esclarecer melhor isso, mas o fato é o seguinte: pelo fato da Petrobras ter excluído o pré-70 do equacionamento, o fato é que o pós-70 está pagando muito mais do que deveria estar pagando. Mas, Paulo, você falou aí que no Conselho, isso foi votado, aprovado no Conselho Deliberativo, que é composto por 6 membros, 3 indicados pela Petrobras, 3 eleitos pelos trabalhadores, e que vocês, eleitos pelos trabalhadores, votaram contra. Por que, então, que mesmo votando contra, prevaleceu a vontade da Petrobras? Porque, segundo a legislação e o nosso estatuto, o Estatuto da Petros, quando há empate entre eleitos e indicados, o presidente do Conselho tem um voto de qualidade e ele desempata. E o presidente do Conselho é sempre um dos 3 indicados
da Petrobras. Então acabou prevalecendo, como sempre, a vontade da patrocinadora. Isso é importante, essa observação. Isso naturalmente está previsto no Estatuto da Petro, na legislação, e na própria legislação. No Estatuto. No Estatuto. Ok, Paulo. Então, temos aí com isso esse equacionamento. E já partindo para o segundo, então também já há um segundo equacionamento previsto? Sim. O que é que ocorreu? Nesse período do equacionamento, que começou a ser cobrado a partir de março de 2018, algumas liminares algumas ações obtiveram sucesso e houve a suspensão do equacionamento. E lá para cá, considerando o último levantamento, o pagamento que deveria ser feito pela patrocinadora e dos participantes desse período, de março de 2018 até junho agora de 2019, deveria ser pago uma contribuição extraordinária que no total deveria injetar no plano 2 bilhões e 300 milhões de reais, metade da patrocinadora, metade dos participantes. Nesse período foram injetados no plano 1 bilhão e 500 milhões de reais, 750 milhões da patrocinadora, 750 milhões dos participantes assistidos. E a diferença que ficou faltando de 800 milhões é justamente por conta da suspensão do equacionamento. Ora, a gente não pode aqui ficar deixando de falar a verdade para o participante assistido, que o equacionamento, o valor que está sendo cobrado, seja os 22, seja os 27, ele é necessário que esses valores ingressem no plano para poder pagar os benefícios que estão contratados. Não existe déficit em plano de contribuição definida. O déficit ele só surge, ele só aparece em plano de benefício definido. E o que é o déficit? A diferença entre o benefício contratado e o patrimônio acumulado. Se o patrimônio acumulado não é suficiente para pagar o benefício contratado, no plano de benefício definido, como é o plano PET, você tem que aumentar o patrimônio através de contribuições extras para poder garantir o benefício contratado. Num plano de contribuição definida, quando o recurso, o patrimônio não é suficiente para pagar o benefício contratado, você reduz automaticamente o benefício contratado. Como no plano PET não pode reduzir benefício, você tem que colocar recurso a mais. No passado, antes da mudança da legislação, a Petrobras sempre vinha fazendo os ajustes e, de uma forma ou de outra, ela vinha pagando a maior parte dessa conta. Acontece que com essa nova legislação, que veio a partir da mudança da Constituição, através da emenda constitucional número 20, foi aprovada em 15 de dezembro de 98, ela determinou que dali para frente, todos os déficits deveriam ser equacionados na mesma proporção da contribuição normal. Mas, Paulo, pegando esse parênteses aí, você falou de 15 de dezembro de 98, que foi a emenda constitucional número 20 do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que fez justamente essa alteração que proporcionou esse modelo de equacionamento que aí está. Mas então, isso significa que quem estava no plano até essa data é obrigado a ser alcançado por essa emenda? Muito boa pergunta. Infelizmente, a avaliação jurídica do próprio governo e dos governos que se sucederam é que a emenda constitucional ela revogou toda a legislação anterior e prevalece a mudança constitucional e as leis complementares que foram aprovadas depois dessa emenda constitucional. Então, a emenda constitucional diz que, em hipótese alguma, a contribuição normal do participante pode ser menor do que a da patrocinadora, ou seja, em hipótese alguma, a contribuição normal da patrocinadora estatal, pública, pode ser maior do que a nossa, pode até ser menor, no máximo igual. E a Lei 108, que é a lei complementar que veio depois dessa mudança constitucional, determinou que na contribuição extraordinária, que é para a cobertura de déficit, a proporção tem que ser a mesma. Então, se a proporção da contribuição normal é meio a meio, a proporção da contribuição extraordinária é, no máximo, meio a meio, ou seja, no máximo a patrocinadora paga metade e o participante assistido paga a outra metade. Então, e isso, na nossa visão, quero deixar muito claro, a gente entende que isso deveria ser cobrado a partir da emenda constitucional, mas
há pareceres jurídicos, avaliação jurídica, há um embate jurídico muito grande em torno dessa questão, e que os governos que se sucederam aplicaram a emenda constitucional, não só para os déficits futuros, mas também esquecendo todo esse passado de problemas que ficaram acumulados no plano. Então, na realidade, quando a gente está falando do déficit de 22, que passou para 27, o novo déficit que vem aí no ano que vem de mais 8 bilhões, nós estamos falando de um acúmulo de problemas que aconteceram, no nosso caso, desde a criação do plano em 1970, e que essa coisa ficou lá maquiada e que não foi resolvido esses problemas. E a partir do momento que veio a mudança da Constituição, que estabeleceu a paridade para a cobertura desse déficit, aí esses déficits começaram a aparecer. Então, dentro desse regulamento estabelecido, é possível sim que um plano tenha 1, 2, 3, 4 equacionamentos? Sim, quantos forem necessários para manter o equilíbrio do plano. Você tem algum exemplo de planos que já tem mais de 2 equacionamentos? O próprio Petros tem um plano que ela administra, que é o plano Petros Ultrafértil, que é da subsidiária Ultrafértil, que foi privatizada na época do governo Collor. O plano Petros, ele é o mesmo regulamento lá do nosso plano Petros, antes da repactuação, e lá você já está caminhando para o 5º equacionamento. Na FUNCEF, que é o plano dos trabalhadores da Caixa Econômica, você já está no 3º equacionamento, a 3ª taxa extra. Então, no nosso caso, a partir do ano que vem, nós vamos caminhar para a 2ª taxa extra, que nesse caso é de mais 8 bilhões de déficit, que vai ser calculado e que vai ser cobrado a partir de março do ano que vem. Então, a situação dos companheiros participantes e assistidos do plano Petros, sejam os repactuados ou não repactuados, ela é dramática. Porque se as pessoas hoje não estão tendo condições de pagar esse equacionamento, que voltou a ser descontado aqui na Bahia, imagine quando começar o 2º equacionamento a partir de março do ano que vem. Por isso, a gente precisa encontrar uma solução. Somente a ação judicial, ela não vai resolver o problema, porque você só adia o problema. Você me perguntou por que o novo equacionamento. Um dos motivos do novo equacionamento é porque não se arrecadou o que estava previsto por conta das liminares. E aí, qual o valor? 800 milhões. E isso gerou novos déficits no plano, que vão ser equacionados num novo equacionamento. Ou seja, uma verdadeira bola de neve. Lógico que a situação da economia do país, o baixo retorno dos investimentos também influencia nisso. Há também, e a gente sabe disso, a questão dos maus investimentos. Mas é isso que eu queria te perguntar, já que você entrou nesse tema. Circula em tudo que é grupo de WhatsApp, em tudo que é conversa, volta e meia, um participante do Petros 3 ou do Petros 1 associa a questão dos déficits à corrupção. Você que é conselheiro eleito há tanto tempo, de fato, o que é que provocou os déficits? É possível que a corrupção tenha provocado esse tamanho desse déficit? Do tamanho total, com certeza, é impossível. Eu tenho clareza, tenho certeza absoluta que uma parte do déficit pode ser debitado à má administração dos recursos. E aí, quando você fala da má administração dos recursos, existem 3 situações. Risco natural de mercado, imperícia, erro e exposição maior ao risco e dolo, má fé. Então vamos separar bem essa questão. O que é o risco natural de mercado? É impossível você fazer investimento no mercado financeiro e acertar todas. Você vai perder, vai ganhar, porque faz parte do jogo do mercado. Se todo mundo ganhasse, não tinha como pagar, porque o dinheiro que circula no mercado é o mesmo. Para uns ganhar, outros têm que perder. Então isso faz parte do risco natural do mercado. A questão é que a Petros, os investidores lá, os administradores, eles acertem mais do que erram. Porque a perda é risco natural do mercado. Isso é uma coisa. A outra coisa é a exposição a risco. E eu não tenho dúvida, quando a presidente Dilma, na minha opinião, ela assinou a sentença de morte dela,
quando ela chegou em cadeia nacional de rádio e televisão e disse que o spread bancário tinha que ser reduzido, que o país não podia pagar juros tão altos, a partir daí o mercado financeiro rifou a presidente Dilma e trabalhou junto com a Fiesp para derrubar ela. Não tenho dúvida disso. Mas quem estava no fundo de pensão, principalmente nas estatais, que são indicados da Petrobras, que por sua vez são indicados do governo de plantão, viram uma sinalização clara da chefe, vamos chamar assim, dizendo o seguinte: ela vai trabalhar para reduzir o spread bancário. Então eu não posso mais, enquanto dirigente de fundo de pensão, ficar com meus investimentos parados em títulos públicos do governo, já que ela vai reduzir os juros, vai reduzir a Selic, vai reduzir o spread bancário. Então eu preciso procurar outros investimentos para me dar o retorno mínimo necessário para procurar, para poder atingir a meta e garantir os benefícios contratados. E aí o que é que aconteceu? Esses fundos de pensão, principalmente os estatais, foram buscar outros investimentos, aumentaram sua exposição ao risco. E aí, quais foram os principais investimentos que eles entraram? Fundos de investimento e participação, FIPS, no caso da Petros, Belo Monte, Sete Brasil e outros fundos de investimento lá, que foram objetos da CPI do fundo de pensão e que desdobrou na operação da Polícia Federal, do Ministério Público, chamado Greenfield, e que esse processo de apuração continua. Então, os FIPS que estão sendo investigados lá na Petros, mudou a administração, entrou outra administração, já abriram 35 CIAs na Petros, são comissões internas de apuração, e o processo todo de apuração, os valores que se avaliam lá nesse processo é em torno de 2 milhões de reais. Mas precisa comprovar que teve dolo, má fé ou até mesmo imperícia, e não o risco natural de mercado, para você poder entrar com uma ação penal, que é para punir, e uma ação civil, que é para buscar o ressarcimento. Acontece que nós estamos falando aí de 2 bilhões de reais. Se conseguir cobrar tudo, se conseguir trazer esse dinheiro de volta, 2 bilhões de reais não vai resolver o problema do déficit, vai diminuir o déficit, mas não vai resolver o problema do déficit. Então, o desequilíbrio que o plano tem não é único e exclusivamente por conta dos investimentos. Nós temos vários outros fatores que originaram o déficit que a gente está tendo agora nos planos. Você colocou da questão da votação no Conselho. Então, geralmente, acredito eu, quem deve propor o investimento, o perfil do investimento é a Petrobras através dos seus conselheiros. Quando acontece isso, aconteceu vários momentos que vocês, conselheiros eleitos pelos participantes e assistidos, votaram contra aquele determinado investimento. Na realidade, funciona assim. A diretoria propõe um plano de investimento. O Conselho Deliberativo analisa o plano e aprova. O plano de investimento, quando chega para o Conselho aprovar, ele não está lá escrito: eu vou colocar tanto Itaúsa, eu vou vender Belo Monte, eu vou comprar Belo Monte, etc. Não, não é assim. Ele apresenta lá para o Conselho o seguinte: eu vou aumentar tantos por cento da minha exposição em renda fixa, vou diminuir tantos por cento em renda variável, vou aumentar tanto em imóvel, vou aumentar ou diminuir tanto em investimento estruturado, que é os FIPS, vou aumentar tanto ou diminuir nos empréstimos para os participantes. E o Conselho Deliberativo, de acordo com os estudos que são apresentados, eles aprovam ou não esse planejamento de investimento. Agora, a execução do plano de investimento é a diretoria que faz, para atingir aquelas metas que foram apresentadas para o Conselho Deliberativo. Então, na realidade, a verdadeira gestão do dia a dia, de qual empresa que vai investir, de onde que vai investir, que tipo de investimento, que classe de ativo vai investir, é da diretoria e da gerência de investimento. É lá que é realmente decidido esses detalhes do investimento. No Conselho Deliberativo, a gente aprova as políticas de investimento do macro. A execução é da diretoria e da gerência de investimento. Outra coisa que se vê muito comentário na base, nos trabalhadores aposentados, Paulo, é que sobre as chamadas dívidas da Petrobras com a Petros. Afinal de contas, essas dívidas existem? Que dívidas são essas? Nós já judicializamos, perdemos ou ganhamos? Olha, se não fosse a ação da FUP e dos sindicatos, não tinha dívida nenhuma.
porque a emenda constitucional número 20, como eu disse, que estabeleceu a paridade no máximo entre nós e a Petrobras, ela veio justamente para eliminar todo e qualquer compromisso das estatais e da União de pagar essa conta do passado. Ela veio realmente para zerar, dar calote. Então, o que é que aconteceu no nosso caso? Assim que a gente estava lá na FUP, que verificou que a reforma da Previdência, que a emenda constitucional ia fazer isso, na época nós entramos com uma notificação judicial junto à Petrobras, a Petros e o próprio governo, no caso a Secretaria de Previdência Complementar, denunciando que o plano tinha problema. E, inclusive, encaminhamos uma perícia, né, um diagnóstico, onde nós contratamos um atuário, e levantamos todos os pontos que nós entendíamos que geraram insuficiência patrimonial para o plano. Sopão, pré-70, pensionista, tudo isso nós levantamos e apresentamos com notificação judicial. Por quê? Porque a própria mudança da legislação, a própria emenda constitucional número 20, que foi aprovada em 15 de dezembro de 98, ela mesma estabeleceu um prazo de 2 anos, que terminou em 15 de dezembro de 2000, onde determinou que os planos que existiam antes da mudança da legislação tinham que acertar essa conta do passado. E a Petrobras, junto com a Petros, dizia que o Petros estava muito bem, obrigado, estava equilibrado. Lembra daquelas folderzinhos com o aposentado debaixo, na rede, debaixo do coqueiro? Era essa a imagem que era passada para nós, estava tudo bem. E quando a gente contratou o atuário, que viu esse risco da emenda constitucional e que viu esse prazo correndo, nós fizemos o diagnóstico e na época, Adiovaldo, e você, internado que está me ouvindo, o diagnóstico apontou uma insuficiência patrimonial de 13 bilhões de reais. Ora, nós estamos falando de 2001, 13 bilhões de reais. E nós notificamos, nada foi feito, aguardou o prazo do término da emenda e em seguida nós contratamos um advogado especializado na área de previdência complementar e entramos com ação civil pública. Mas por que ação civil pública? Olha, se a gente entrasse com ação ordinária tem custas, se perder tem sucumbência, você ia falir todos os sindicatos que entrassem com ação ordinária. Por isso que nós entramos com ação civil pública, o Ministério Público aceitou e essa ação está lá na 18ª Vara Civil. Essa ação, que na época apontou uma insuficiência de 13 bilhões de reais, foi essa mesma ação que foi utilizada no acordo de 2008, chamado Acordo de Obrigações Recíprocas, onde a Petrobras assumiu parte das dívidas e ela pagou através de uma transação judicial nessa ação civil pública, onde ela assumiu 3 dívidas que nós estávamos cobrando lá na ação civil pública, que foi pré-70, fator de atualização, fator de correção chamado FAT-FC e pensionista, cálculo da pensão. Na época, esse acordo fez parte do Acordo de Obrigações Recíprocas, montou o valor de 4 bilhões e 700 bilhões de reais. E que hoje, esse valor dessa dívida, que a Petrobras assumiu com o plano Petros, ele equivale hoje, no patrimônio, ao montante de 13 bilhões de reais. E o restante dos itens da ação civil pública foram extintos? Não. A ação continua lá sendo executada. Agora, no caso dos sindicatos da FUP, nós não vamos poder cobrar mais o que a gente transacionou. Foram esses 3 itens. Foram todos os sindicatos que assinaram essa transação judicial? Não. Como você sabe, ou os internautas aí podem não lembrar, naquele período do Acordo de Obrigações Recíprocas, que envolveu inclusive a questão da repactuação, 5 sindicatos se desfiliaram da FUP, que eram contra a repactuação. Pois bem, esses 5 sindicatos, Sindipetro Rio de Janeiro, Sindipetro Litoral Paulista, Sindipetro São José dos Campos, Sindipetro Sergipe Alagoas, Sindipetro Pará, eles não fizeram a transação judicial.
Então, no caso dos sindicatos da FUP, nós fizemos a transação judicial. Se nós não tivéssemos feito a transação judicial, naquela época, não tinha a Petrobras assumido esses 4,7 bilhões, que hoje representam no patrimônio 13 bi. O que significaria isso hoje? 13 bi a menos. A menos, no patrimônio. 13 bi a mais no equacionamento. Olha aqui, ou seja, se 27 as pessoas estão com dificuldade de assumir a metade, que é a outra metade de Petrobras, imagina 17 mais 13. Inviável. Desculpe, 27 mais 13. 40 bi, 20 para a Petrobras, 20 para nós, inviável. E você está dependendo de uma decisão judicial que também é incerto. Totalmente certo. Porque você acha que a juíza... O que é que eu acabei de falar? O acordo foi de 2008, certo? 2006, 2007, foi implementado em 2008. A ação é de 2001. Nós estamos em 2018. Onde é que está a ação hoje? Continua na 18ª vara civil. Não saiu do lugar. E a juíza onde é que está? Debaixo da cama, escondido, porque não tem coragem de julgar o restante dos itens. Está pronto para ser julgado. Essa é a nossa justiça. Essa é a nossa justiça. Paulo, já que você entrou na questão da repactuação, há sempre ainda, hoje inclusive eu vi em um determinado grupo, um questionamento se a repactuação foi positivo ou negativo, certo? Para a categoria e, consequentemente, para o plano. Afinal de contas, qual é a diferença que existe entre quem repactuou e quem não repactuou? Muito boa pergunta. Qual era a grande discussão que gerou a repactuação? Quando a gente conseguiu impedir a implantação do Plano Petrobras Vida, lá em 2001, que ia acabar com o Plano Petros, que as pessoas esquecem disso, se o Plano Petrobras Vida tivesse tido sucesso, não existia mais Plano Petros. Ele já estava num plano de contribuição definido, igual ao PP3, que é o Plano Petrobras Vida. Isso só não aconteceu em 2001 porque a gente foi lá e barrou o Plano Petrobras Vida na Justiça. Muito bem. Aí veio o governo novo, 2003, desculpe. E nós começamos a negociar com o governo novo. E qual era a discussão lá? Resolver os problemas do Plano Petros. E o que é que a nova gestão dizia? Eu resolvo os problemas do Plano Petros, mas eu não aceito reabrir o Plano Petros. Eu só aceito que os empregados que estão na Petrobras sem plano de previdência entrem num plano novo, mas não aceito reabrir o Plano Petros. O que é que a FUP e os sindicatos fizeram? Negociaram. E disseram, bom, se o preço de resolver os problemas do Plano Petros é negociar um plano para os empregados novos, nós vamos negociar. E aí foi que rachou a unidade com as demais entidades e a FUP e os sindicatos caminhou sozinho. Nesse processo, nós negociamos o Plano Petros 2 para os novos empregados e a Petrobras assumiu parte das dívidas, que foi esse acordo que foi feito lá na 18ª vara civil, através de uma transação judicial. Então, se não tivesse tido o acordo, se não tivesse... outra coisa importante, para colocar o recurso no plano, a Petrobras também exigiu que tinha que mudar a forma de reajuste, senão o plano ia fazer novos déficits. E aí foi que a gente negociou a repactuação num processo de adesão individual, e quem concordou mudou a forma de reajuste, saindo da tabela salarial e passando a ter o reajuste de acordo com o índice econômico. Tá? Isso principalmente, essa questão principalmente, foi que levou a divisão entre os sindicatos. Essa foi a principal questão polêmica do processo aí do acordo. Muito bem. Se não tivesse tido a repactuação, se não tivesse tido o acordo, qual era a situação atual? Um equacionamento de 40 bilhões, em vez de 27, os aposentados pagando sozinho o equacionamento sem a paridade com a Petrobras. Ora, por quê? Porque as pessoas esquecem e não lembram que antes da repactuação, a Petrobras só contribuía para o plano para o pessoal da ativa. Os aposentados pagavam o plano, pagavam, mas a Petrobras não pagava nada
relação aos aposentados, ela só contribuía em relação aos trabalhadores da ativa. Nesse acordo, além da Petrobras assumir parte das dívidas, ela também aumentou o seu pagamento para o plano, estendendo a contribuição dela, a paridade, para os aposentados. Se não tivesse esse acordo, hoje, o ativo continuaria pagando o que está pagando para o equacionamento e o aposentado estaria pagando o dobro, porque não teria a paridade com a Petrobras. Esse é o cenário que a gente estaria enfrentando hoje se não tivesse feito aquele acordo. Mas do ponto de vista da estrutura dos planos, repactuado e não repactuado, não há nenhuma diferença. Não há, o regulamento é idêntico. É idêntico. Não tem diferença nenhuma. A única diferença é na forma de reajuste. Que um depende da tabela salarial, o outro já está definido automático, no mês de setembro, o IPCA. E a pensionista, que aí para mim é a situação mais grave desse processo, a pensionista que repactuou tem um benefício muito melhor do que a pensionista que não repactuou. Quem não repactuou então, a diferença... causou um prejuízo enorme para a sua pensionista. Então há uma diferença drástica na pensionista. Na pensão. Isso é simples das pessoas entenderem. Imagine um aposentado que ganha 10 mil reais, 5 mil de Petros, 5 mil de INSS, 10 mil reais. Quanto é o valor da pensão? 60% do que o titular ganhava. Isso só deixou a pensionista. Muito bem. Como é o cálculo que era feito antes da repactuação? 60% da renda total. Então, quanto é 60% de 10 mil? 6 mil. O INSS, que é 5 mil. Quando o titular morre, que vira pensão, o INSS cai? Não. Continua 5 mil. Ora, se a renda total cai de 10 para 6 e o INSS continua 5, para quanto que cai a PETS? Para 1.000. 5 mil de INSS, 1.000 de PETS, total 6 mil. Na repactuação que a gente fez, a gente separou o valor PETROS do valor INSS, de forma que o redutor da PETS passou a incidir só sobre a parcela PETS. Então vamos pegar o mesmo exemplo, 5 mil de PETS, 5 mil de INSS. Foi concedida a pensão. Quanto é a pensão? 60%. De 5 mil. 3 mil. 3 mil. E o INSS? 5 mil. 5 mais 3? 8. E quanto é que ela não repactuada está ganhando? 6. Quanto é que ela está perdendo por mês? 2 mil. Nesse exemplo. Essa aí está perdendo 2 mil. Então, todo não repactuado, quando infelizmente o companheiro vier a falecer, a pensionista dele, se houver, vai receber prejuízo. Uma pensão menor do que o repactuado. Exatamente. Agora, detalhe importante, né? A vida continua. E o que é que está sendo aprovado na reforma da Previdência? Os 60% para pensionista do INSS. Isso. Então, o que é que vai acontecer? Vai voltar lá o desconto que tinha no INSS que não tinha antes. Então, a pensionista, nesse caso, em vez dela ficar com 5 mil, ela vai cair para 3 mil no INSS, com 3 mil da PET, 6 mil. Mas só que a outra vai cair também 3 mil. A outra vai cair, então, futura, né? Futura. Ok, é bom que essas coisas, a gente vai aí esclarecendo essas dúvidas. São muitas dúvidas, eu estou buscando assim, Paulo, pegar os pontos que a gente tem ouvido e verificado aí, principalmente nos grupos, nas conversas, e você já deu aí uma claridade nesses itens. Agora vamos tentar caminhar, Paulo, mais para o grupo de trabalho. Afinal de contas, quem é que compõe esse grupo de trabalho? O que é que esse grupo de trabalho foi fundado com que objetivo? Bom, quando foi aprovado o equacionamento, os votos contrários dos dirigentes eleitos, a FUP, os sindicatos, buscaram negociação com a Petrobras e com a Petros. Eles não quiseram ouvir. Aí, nós articulamos lá uma ocupação na Petros. Numa das reuniões do Conselho, a FUP e os sindicatos fizeram ocupação na Petros. E só saíram de lá com um compromisso, que ia ser formado um grupo de trabalho para buscar uma alternativa a esse equacionamento. Então, esse grupo de trabalho, ele acabou surgindo a partir dessa mobilização e do acordo coletivo de 2017. Então, o acordo coletivo foi assinado em 2017, com validade até agora 2019.
E dentro dessa negociação, a Petrobras assumiu o compromisso de formar o grupo de trabalho. O grupo de trabalho foi formado em novembro de 2017 e vem trabalhando aí até hoje para encontrar essa alternativa. Então nós passamos 2017, 2018 todo e avançamos para a metade de 2019. E quem é que está dentro desse grupo? É tripartite, a FUP com as demais entidades, FNP, Federação dos Marítimos, com o apoio das associações organizadas na FENASP, Petros e Petrobras. Então esses três segmentos, Petro, Petrobras, as entidades sindicais com o apoio das associações, vêm de lá para cá discutindo e elaborando uma proposta para substituir o atual equacionamento. Nesse meio tempo, infelizmente, a Petrobras, na mudança do governo, né, na saída do Temer e na vinda do Bolsonaro, o então ministro que assumiu, que agora é o ministro da Economia, o Paulo Guedes, em articulação com a diretoria financeira da Petrobras, elaboraram o plano PEPS 3. Então, se você observar a resolução que saiu no final do governo Temer, que é a resolução 25, estabelecendo regra para as estatais em relação aos fundos de pensão, essa resolução 25 diz que não pode ter novos planos de benefício definido. E os planos atuais de benefício definido podem a patrocinadora pagar no máximo 8,5%. Aí sai o PP3 nesse mesmo período. Aliás, o PP3 saiu antes. E qual é a contribuição para quem for lá para o PP3 e continuar nativa? 8,5%. Muita coincidência. Para nós, não é coincidência, foi tudo combinado. Então, durante os trabalhos do GT, eles criaram o PP3 e tentaram atropelar o GT. Mas nós mantivemos firme a discussão do GT e conseguimos encontrar aqui uma proposta e que a Petrobras está engolindo essa proposta, está aceitando. Por quê? Porque ela sabe que se não fizer o acordo com a gente, nós vamos entrar na justiça para barrar o PP3, como a gente fez com o plano Petrobras Vida. Então, para deixar muito claro para você, internauta que está me ouvindo, a Petrobras não está sendo boazinha e nós também não estamos iludidos de que a Petrobras vai enganar a gente. Na realidade, o que está acontecendo nesse processo é que a Petrobras acabou aceitando a gente elaborar uma proposta porque ela sabe que precisa ter um acordo com a gente, no caso FUP, sindicatos, FNP e as outras entidades, para que a gente não vá na justiça tentar barrar o plano Petrobras 3. Então o que vai acontecer é que o participante assistido ele vai ter então 3 alternativas: ficar no plano atual pagando os equacionamentos sucessivos, ir para o plano PEPS 3 ou ir para a proposta do GT. Que o povo já está chamando de plano 4, PEPS 4. Está chamando de PEPS 4, aqui. Mas na realidade é o novo plano PEPS. José Carlos já disse, vamos ter o PEPS 4, então o novo plano PEPS. Já estamos chamando de PEPS 4. Na realidade foi bom você ter feito esse comentário, porque quando a gente começou a discutir essa alternativa lá com o órgão regulador, a Previc entendeu que a nossa proposta era interessante, mas tinha que ser no novo plano de previdência, não podia ser no atual. E que ela já começou a batizar de PP4. Isso. Aí nós pensamos assim, PP4 isso vai fazer uma confusão na cabeça das pessoas. Então nós estamos chamando de novo plano PEPS. Que é um plano novo. Que é um plano novo. Ok. Outra coisa, Paulo, esse plano, como é que está? Já está, muita gente tem cobrado o simulador. As pessoas querem comparar com o Petros 1, querem comparar com o Petros 3. Esse simulador já tem previsão de quando é que sai? Ele deve sair nos próximos 15 dias. E por que ele ainda não saiu? Porque ainda a gente precisa fechar os cálculos definitivos da nossa proposta, para que a gente possa colocar o simulador onde o companheiro vai poder comparar como é que vai ficar o benefício dele com o equacionamento e como é que vai ficar o futuro benefício dele na nossa proposta. E depois também comparar com o plano PEPS 3.
A gente tem ouvido aí, Paulo, nas suas palestras, você já tem feito um comparativo de que esse plano alternativo, o repactuado teria uma majoração na sua contribuição normal de algo em torno de 100% e o não repactuado de algo em torno de 160%. Hoje a gente teve alguns debates em alguns grupos, o seguinte: por que essa diferença? Por que o repactuado tem que pagar menos do que o não repactuado de contribuição adicional nesse novo plano? Boa pergunta. O que é que aconteceu entre o repactuado ou não? Quando foi feita a repactuação, se discutiu na época essa cisão, separar em dois planos, repactuado ou não. Se aí tivesse concordado, aquele ganho que todos tiveram, porque a Petrobras passou a pagar mais, incluindo a contribuição dos aposentados, só viria no plano dos repactuados. Para que esse benefício viesse para todos e a Petrobras colocasse mais dinheiro no plano, nós fomos contra a cisão. E aí mesmo quem estava com regra diferente de reajuste, continuou no mesmo plano. Como tem aquele que paga mais que paga menos, né? Aqueles que pagam 10 e os que pagam 14. Então a gente manteve todo mundo no mesmo plano. Só que de lá para cá, o que ocorreu é que os não repactuados começaram a ingressar com ações judiciais para aumentar o benefício e que o repactuado não podia ingressar, porque a partir de 2007 ele não estava mais vinculado à tabela salarial, ele estava vinculado ao índice econômico. Como o não repactuado continua vinculado à tabela salarial, os ganhos que a ativa teve com o PCAC e com a RMNR, que é depois de 2007, ele foi buscar, ou tentou buscar na justiça. Olha, acontece que esse impacto, ele vem para o plano. E aí a Petrobras só paga a metade dessa conta. A outra metade vai dividir para todo mundo, repactuado ou não. Só que só o não repactuado é que vai ter o benefício. Usufruir daquele direito. Exatamente. Aí a gente viu que não tinha mais condição de estar junto. Aí veio a cisão. Quando veio a cisão, só para você ter ideia do tamanho do passivo judicial, ele está em torno de 4 bilhões ou mais. Na hora de dividir o passivo judicial, 2 bilhões,6 foi para o plano dos não repactuados e 2,4 foi para o plano dos repactuados. Aí você vai dizer: não, tudo bem, passivo igual, sim, mas repactuado é 75% da massa, não repactuado é 25% da massa. Como é que dividiram passivo quase que meio a meio? Porque o não repactuado, o passivo é muito mais pesado. Quando dividiu, que valeu essa divisão a partir de março de 2018, ou seja, depois esse atual equacionamento, de lá para cá, os patrimônios foram divididos proporcional, o passivo foi dividido proporcional, o déficit foi dividido proporcional. A única coisa que não foi proporcional foi o passivo judicial. Pré-70 também não foi proporcional, porque o não repactuado tem um número maior de pré-70, então não podia também dividir proporcional. Pensionista tinha que ser 100% não repactuado, ou melhor, repactuado, porque só veio a melhoria do benefício para pensionista, e foi feita toda essa divisão. No final, de lá para cá, hoje, quando você fecha a conta de 2018, dezembro de 2018, o déficit do repactuado representa 12% do patrimônio do plano repactuado. E o déficit do não repactuado representa 22% do patrimônio do não repactuado. Ele pesa mais. Ou seja, ele tem uma dívida maior. Ele tem um déficit maior. Um déficit maior. Além disso, como o pré-70 não está entrando no equacionamento, certo? O pré-70 no plano dos repactuados representa 20% da massa. Nos não repactuados ele representa 40% da massa. Ou seja, nesse momento, o repactuado e o não repactuado está pagando igual. Essa distinção não foi feita. Vai ser feita no segundo equacionamento. No segundo equacionamento vai ser distinto. Vai ser diferente. Ou seja, o não repactuado vai pagar mais equacionamento maior do que o repactuado. Vai mesmo que fique no mesmo plano.
no mesmo plano. Ele já vai Isso ter... só não foi feito no primeiro. Porque estava junto. Estava junto. Agora que separou, vai ser distinto. Quando tiver o ciclo de equacionamento... E vamos dizer que começou o plano alternativo. Abriu a possibilidade lá das pessoas fazerem a sua adesão individual. E aí, o não repactuado faz a adesão. Mesmo com essa condição diferenciada de parcelamento, que é ainda melhor do que o que ele iria pagar de equacionamento. Com certeza. Na prática, Paulo, seria errado afirmar que ele agora está fazendo a repactuação? Não, porque ele vai estar mudando na migração para o plano novo dos não repactuados, ele está mudando o custeio, tá? Ele não está mexendo na regra de reajuste. A regra de reajuste continua? A mesma. Então ele vai continuar com o reajuste do IPCA ou da tabela salarial. Isso. E aquele deflator do reajuste dos próximos 5 anos vai incidir naquilo que foi negociado na tabela salarial. Isso. Independente do Exatamente. IPCA. Tem algumas perguntas aqui, Paulo, da turma. A gente manda um abraço aí para todo mundo que está acompanhando. A Gilson, José Carlos, Valdemiro Pimenta, o Biratã, Adelmo, Johnson está aqui. Vamos lá. O Biratã está perguntando, que eu acho que talvez ele não tenha entendido, mas é bom você explicar. Por que a Astap não faz parte do grupo de trabalho que está discutindo a proposta? A Astap está fazendo parte, não é isso? Faz parte através da FENASP. A FENASP é a federação que congrega as associações. Ok, Biratã. Então, a Astap está fazendo parte, sim, do processo de negociação. Inclusive, tem um companheiro nosso, Epaminondas, que é da Astap, que é conselheiro eleito. E tem participado dessa discussão. E que apoia a proposta. Ok. O Valdemiro Pimenta, ele está perguntando o seguinte, Paulo. Quem decidir, essa pergunta é importante, que eu vi também isso circular muito aí no WhatsApp. Quem decidir pelo PETS 4, já está todo mundo chamando de PETS 4. Quem decidir pelo PETS 4 tem que abrir mão de suas ações na justiça? Boa pergunta. Com relação ao PP3, os companheiros já devem estar sabendo que é renúncia total das ações judiciais. Independente se está transitado em julgado, se não está, se já está em execução, se já recebeu a primeira parcela, migrou para o PP3, renúncia total. Para a nossa proposta, a Petrobras queria fazer a mesma coisa, renúncia total. Nós dissemos o seguinte, nós não podemos fazer acordo com aquelas ações que transitou em julgado, porque nós entendemos que isso aí é direito indisponível. E nós entendemos até que nem o juiz homologa uma decisão que já está transitada em julgado. Mas, infelizmente, há um entendimento dos advogados que mesmo a ação transitada em julgado, se o cliente quiser, ele pode renunciar da ação e o juiz vai homologar. Essa é a visão jurídica colocada. Então, a partir daí, a gente discutiu especificamente as ações transitadas em julgado. A Petrobras não aceita a revisão de benefício, mas concorda em discutir o valor financeiro, ou seja, o pagamento dos atrasados. Ela chegou a propor o pagamento dos atrasados das ações que transitaram em julgado, pagando o financeiro com um deságio de 25%, de acordo com o cálculo da Petros. Nós fizemos uma contraproposta, onde o deságio seria só simbólico, você está fazendo o acordo, nada de 25%, praticamente integral, 98%, 97%, e no valor, no cálculo, não seria o cálculo da Petros, mas também não seria o cálculo do advogado reclamante, seria o cálculo do perito judicial, do juiz. Então, isso aí a gente avançou, mas a empresa continuou questionando e não concordando em pagar a revisão do benefício. Portanto, essa questão saiu do âmbito do GT, que o GT ele só encaminhou o que é consenso. O que é dissenso não dá para a gente definir. E isso vai ser discutido na diretoria da Petrobras e depois no Conselho Deliberativo da Petros. E aí, agora, é muito importante vocês que estão me ouvindo, que essa proposta vai ser deliberada lá no Conselho Deliberativo. Provavelmente, talvez eu não esteja mais no Conselho Deliberativo. Eu estou terminando meu mandato, eu já sou reeleito e não vou sair para a reeleição. Então a gente precisa ter lá no Conselho Deliberativo nossos representantes que vão defender essa proposta. Então, no nosso caso aqui na Bahia, nós vamos apoiar aqui a direção do Sindipeto e vamos pedir voto para os companheiros aí,
para apoiar o companheiro Noto Cardoso, tá certo? Juntamente com o companheiro André Araújo. Noto Cardoso é do Sindicato Norte Fluminense e é suplente meu no Conselho Deliberativo. Eu vou sair, já sou reeleito, não cabe reeleição, ele vai assumir a titularidade. E o suplente que vai assumir é o companheiro André Araújo, aqui da Bahia, diretor financeiro do sindicato. Então, Paulo, número 52. E lá no Conselho Fiscal, a dupla Cláudio Oliveira e Agnelson, que é número 52. 42 Conselho Deliberativo, 52 Conselho Fiscal. Então é muito importante que os companheiros saibam que essa proposta vai para o Conselho Deliberativo e a gente precisa ter lá os nossos representantes para aprovar essa proposta. Então, fechando essa questão da justiça. E aí, fechando essa questão, a gente tem que ter as pessoas lá para defender a proposta e para defender os nossos interesses. Ou seja, aquelas ações transitadas em julgado tem que ter um pagamento. Não dá para haver renúncia em relação a essa questão. Agora, ficando claro que no PP3, isso aí já está definido. Migrou, renuncia tudo. Ou seja, quando você fala de renúncia no nosso plano, significa que são as ações ou possibilidade de ações individuais. De revisão de benefício, individuais ou coletivos. Coletivas também estão... De revisão de benefício. As entidades teriam que abrir mão. Aquelas famosas ações de nível... Se transitou em julgado, essa é a polêmica. As que não transitou em julgado, não vai ter jeito. Ok. No PP3 abre mão de tudo. Tudo. Coletivo e individual. Tudo. Outra coisa, ainda voltando aqui um pouco atrás, em relação ao não repactuado, se ele fizer adesão, por exemplo, para o PP3, ele abre mão do reajuste pela ativa. Também. Nesse caso, o reajuste não está atrelado. Nesse caso, aí ele acaba repactuando na barra. Na verdade, o repactuado e o não repactuado que optar por PP3, eles abrem mão de reajuste. De reajuste. Seja qualquer for o tipo. Seja IPCA, ou seja tabela salarial. E no PP3 não tem reajuste. Beleza, tem mais pergunta aqui, Paulo. Um abraço para Nilce, abraço, Nilce, para você, um abraço para Maria Aparecida. O Adelmo faz uma pergunta também aqui interessante. Ele diz o seguinte, que tem pessoas, por exemplo, os companheiros aqui de Sergipe, Litoral Paulista, tem liminares que não estão pagando o equacionamento, eles pagando absolutamente nada, inclusive. Pois bem, aí ele diz o seguinte, se for para o PETS 4, como é que fica essa diferença de quem está pagando para quem não está pagando, ou de quem suspendeu o pagamento por um período e que voltou a pagar? Muito boa pergunta. Quanto eu já mencionei aqui, quanto é que tinha que ter arrecadado com o PED atual? 2 bilhões e 300. Quanto que arrecadou? 1 bilhão e 500. Quanto que deixou de pagar por causa das liminares? 800. Certo. Na proposta do GT, não dá para levar passivo pendência judicial para o novo plano. O plano novo tem que sair totalmente limpo, sem nenhuma pendência. Então, essa pendência vai ter que resolver no plano atual. Então, quem pagou até hoje, não tem nada para resolver. Pode migrar normalmente para a nossa proposta. No PP3 não tem escapatória, porque na hora que calcula a reserva individual, que ele vai para o plano PET 3, ele já abate à vista o PED atual e o PED novo. Isso inclusive está no simulador que as pessoas estão recebendo, ele já mostra lá o abatimento desse valor. Na nossa proposta, quem está pagando o PED vai para o novo plano sem problema nenhum. E quem não está pagando, ou pagou uma parte, não pagou, vai ter que acertar essa conta. Vai ter que acertar. E aí, de novo, quem vai discutir isso é o Conselho Deliberativo da PET, quando a proposta chegar lá para aprovação. Eu avalio que o melhor caminho aí vai ser fazer um empréstimo para cobrir essa pendência em 100 meses, 120 meses, o prazo que for necessário dentro da margem consignável. Por quê? Porque aí sim, como empréstimo, seja para o PP3, seja para o novo plano, que o pessoal está chamando de PP4, você leva o empréstimo para o novo plano. Ok. Bem, Pimenta está aqui também acompanhando. E aí, a Maria Aparecida faz a seguinte pergunta.
ela tem uma dúvida e tal. Como é que fica o desconto Petros para quem optar pelo novo plano? Porque o valor dos dois hoje está impraticável. Tá, primeiro, Aparecida, é porque o equacionamento é em 18 anos, né? Você está equacionando o valor máximo no prazo de 18 anos. Então, logicamente, com um déficit do tamanho atual, pagando pelo valor máximo e num prazo de 18 anos, o valor fica muito alto, mesmo a Petrobras assumindo a metade do equacionamento. Na nossa proposta, ao migrar para o novo plano, você vai para um novo custeio. E aí, como no novo plano, você vai resolver essas questões só com um aumento na contribuição normal, a contribuição normal ela é permanente até o último dia do pagamento de benefício. Então você dilui o déficit por um prazo muito maior. Isso vai fazer com que o valor do pagamento da contribuição normal seja menor. Então o Radiovaldo explicou aqui. O repactuado, o aumento da contribuição normal é 109. E o aumento do não repactuado é 162. Então, vamos supor que você tenha o mesmo assistido, aposentado. Ele está com 10 mil reais de benefício, ele está pagando R$1.000 de normal, todos dois, e todos os dois estão pagando R$3.000 de contribuição extraordinária. Quando eles forem para os novos planos, repactuados e não repactuados, o que vai acontecer? Aquele R$1.000 que o repactuado paga vai passar para R$2.090. E a contribuição extraordinária de R$2.000 vai desaparecer. No caso do não repactuado, mesmo exemplo, ele está pagando R$1.000 e R$3.000 de extraordinária. Quando ele for para o novo plano PET não repactuado, aquele R$1.000 vai ser majorado em 162%, vai passar para 2.620 e os R$3.000 que ele pagava desaparecem. Detalhe, esse ajuste é para equacionar o déficit atual e o futuro. O atual pagamento que você está fazendo de contribuição extraordinária é só para equacionar o déficit atual. E que se não tiver essa alternativa, se as pessoas não forem para o PP3 também, ficando no plano atual, ele já está com dificuldade de pagar esse valor, vai vir uma outra taxa que vai prejudicar mais ainda os participantes assistidos, sejam repactuados ou não. Outra pergunta que tem que circular nos grupos. No Petros 4, eu vou chamar assim também vai continuar o direito de empréstimo? Sim, normal. O empréstimo que você tem aqui, migra para cá. Migra para lá. Ele não precisa quitar o empréstimo? Não. A parcela acompanha? Acompanha. Agora, detalhe importante. Como no Petros 3 você vai reduzir o benefício, ao migrar, a sua margem consignável vai cair. Vai cair. E aí, fatalmente, a sua prestação de empréstimo, ela vai ter que aumentar, porque o empréstimo continua o mesmo, ou vai ter que diluir o número maior de mensalidades para poder... No Petros 3 tem a opção de fazer empréstimo? Provavelmente sim. Essa opção também não vai estar descartável? Não. Ok, outra questão, Paulo César. O sindicato aqui, inclusive, o Sindipetros, fez uma solicitação à direção da Petros, diante dessa agonia do retorno do equacionamento, de que houvesse a opção de parcelar o empréstimo novamente para 240 vezes, de forma de amenizar a situação entre os participantes e assistidos. Como é que está isso? Existe essa possibilidade? Isso daí foi uma iniciativa muito positiva do Sindipetro, correta, agiu no momento certo. Por quê? Porque a ampliação do prazo de empréstimo, ela não existia, era só 120 meses no máximo. A Petros abriu a possibilidade de refinanciar o empréstimo em 240 meses por causa do impacto do equacionamento. Para você ter direito ao refinanciamento, você teria que estar pagando o plano de equacionamento. Quando vieram as liminares que suspenderam o equacionamento, essa opção foi cancelada. Muito bem. Agora que a liminar caiu e as pessoas voltaram a pagar o equacionamento, nada mais normal de que a opção dos 240 meses volte a ser disponibilizada. E não está sendo. Nesse sentido, o Sindipetro aqui em Bahia já mandou um documento para a diretoria da Petros e que a gente está cobrando lá que a diretoria da Petros delibere ou encaminhe para o Conselho Deliberativo para que essa questão seja resolvida o mais rápido possível. Está pagando equacionamento,
tem que liberar a opção de empréstimo em 240 meses. Tá? Ok. Sindicato Bahia também, em mais um esforço de tentar atender aí a expectativa dos participantes e assistidos em relação ao retorno da cobrança, Paulo, o nosso assessoria jurídica está entrando com ação agora no final do mês sobre a questão do imposto de renda, já que a Receita não considera os valores a título de equacionamento para fazer qualquer tipo de abatimento na questão daquilo que é pago mensalmente e também na declaração anual. O nosso jurídico vai entrar com ação coletiva, onde o sindicato é o autor, o que inclusive evita de ter qualquer tipo de responsabilidade para os nossos associados, mas é uma ação que tem validade apenas para os sócios e filiados ao sindicato. Essa é mais uma alternativa, ou seja, tem sindicatos, outras entidades que conseguiram vitória na justiça. Essa questão ela é muito importante, porque essa ação, pessoal, tem que ser contra a Receita Federal. E além de você conseguir uma decisão provisória favorável, que é a liminar, é necessário que a Receita Federal seja intimada para notificar a Petros. Porque você ganhar a liminar e não intimar a Receita para que notifique a Petros, o que é que vai acontecer? Quando chegar no ano que vem e que a Petros for enviar o informe menor de rendimento, ela só vai constar lá para abater do imposto de renda a contribuição normal. Não vai constar lá a contribuição extraordinária. No entanto, se a Receita Federal, por força de decisão judicial, notificar a Petros, quando for mandar para você o formulário de rendimento, o caminho é esse. Se o companheiro já fez a declaração, é fazer uma retificadora. Outra coisa muito importante, o sindicato está informando que quer fechar essa lista até 1º de agosto. Eu acho que, como essa ação não vai ser uma ação civil pública, vai ser uma ação ordinária, e que é obrigado a ter uma assembleia antes para autorizar o sindicato a entrar com essa ação, eu sugiro que a gente tente fazer com o maior prazo possível, com mais prazo de divulgação. Por quê? Porque vai ter muita gente que vai querer se filiar de última hora. Por quê? Para poder ser beneficiado pela ação. Por quê? Porque pela legislação atual, se o sindicato não pode entrar com ação contra a Receita, como substituto processual, o que vai acontecer é que as pessoas vão ter que se filiar ao sindicato. Se a gente definir uma data, 1º de agosto, muitos companheiros vão ter assinado a ficha de filiação, mas o desconto não vai estar sendo realizado, por conta do prazo hábil de processamento da filiação. Exatamente. Então, o sindicato ele vai ter que criar um mecanismo aí, né, espero, para que as pessoas, ao se filiarem, paguem avulso. Porque entre a filiação e a implantação na folha pela Petros, leva aí 1 mês, 2 meses. E na hora que o jurídico do Sindipetro for entrar com a ação, ele vai tirar a relação de sócio de acordo com a relação que está aí na secretaria. E que essa relação está lá os sócios quais? Os que estão pagando. Tá? Outra coisa que eu acho que deveria servir de reflexão para a diretoria e para o próprio Clériston, é que eu acho, 1º de julho, eu acho muito em cima para entrar com essa ação. Acho que a gente ia massificar mais para que nenhum companheiro nosso não saiba informação com relação à filiação. Porque senão, depois que o Sindipetro fechar a folha, entrar com a ação com a folha, vai aparecer gente cobrando, e aí, como não se trata de uma ação civil pública, é uma ação ordinária, aí vai ter dificuldade de encaminhar os companheiros para a ação. Pois é. Então nós vamos estar divulgando isso aí através do site, das nossas redes sociais, enfim, desse procedimento. O nosso jurídico vai estar tratando dessa questão, mas esse alerta de Paulo César é muito importante, porque é uma forma de a gente amenizar um pouco esse impacto do equacionamento, de compensar isso, aquilo que a gente está tendo que pagar de equacionamento, compensar, diminuindo aquilo que a gente paga mensalmente a título de imposto de renda. Então o Sindicato Bahia está buscando alternativas para amenizar, até que a gente encontre naturalmente uma saída definitiva. E falando em saída definitiva, Paulo, para a gente já caminhar para a conclusão,
Você falou aí que nós teremos esse simulador desse Petros 4, desse novo plano, aí lá para a primeira, talvez no máximo segunda semana de agosto. Agora, do ponto de vista de implantação mesmo desse plano, qual o ritual, qual o rito para que esse plano seja implantado e qual é a previsão que ele esteja disponível para que as pessoas possam fazer adesão? Muito importante isso, porque não adianta a gente elaborar uma proposta, ela ficar emperrada na burocracia, a pessoa passar a partir do ano que vem pagar o segundo equacionamento, que ele não vai ter condição de pagar, a proposta do GT emperrada, aí o que vai acontecer é que o participante do plano PET seja repactuado, não vai pedir, pelo amor de Deus, que ofereça o PP3, porque as pessoas estão sem condição de pagar. E aí vai entrar todo mundo no PP3, que é isso que vai acontecer. Então a gente precisa que a nossa proposta seja aprovada até o final do ano e seja oferecida para adesão antes da cobrança do segundo equacionamento, que vai começar a partir de março. Isso é possível? Nós tivemos reunião com a Previc já na sexta-feira sobre isso, e o que a Previc se pronunciou informalmente é que ela pode agilizar o processo de tramitação se a gente encaminhar a minuta do regulamento para que ela faça uma análise prévia e faça os comentários e indique quais são os ajustes necessários, de forma que, quando a proposta for encaminhada oficialmente, ela já esteja toda revisada pela própria Previc e esse processo seja rápido. Então, a gente é muito importante a gente encurtar esses prazos, porque, como eu falei, se a nossa proposta não estiver apta para adesão antes do segundo equacionamento, aí é o caos. Aí eu não tenho dúvida que é o caos. E nesse sentido, o que é que a Previc sinalizou? Se até o final do ano a proposta estiver pronta, aprovada e ainda estiver pendente de análise pela Secretaria de Previdência Complementar, há a possibilidade de fazer um TAC, um termo de ajuste e conduta, para que o segundo equacionamento não seja cobrado, já que aqueles participantes assistidos estão sendo encaminhados para um outro plano. Então é isso que a gente está construindo junto à Previc, para que, caso a proposta não esteja apta para adesão antes do segundo equacionamento, a gente consiga adiar o segundo equacionamento por conta do processo de migração. O Petros 3 também ainda não está... A mesma situação. Está tramitando, só que ele está mais adiantado, mas está ainda no processo de tramitação dentro da Previc, aguardando a aprovação. Com certeza. Ok, Paulo César, tem uma companheira aqui que perguntou, eu não entendi bem a pergunta dela, mas vamos tentar aqui encontrar qual era a intenção dela. É a Sônia Teixeira, ela pergunta, tem algum diretor de sindicato fazendo parte do plano atual? Bem, sim. O plano atual é o Petros 1, sim, repactuado e não repactuado. Esse é o Petros. Nós estamos discutindo o Petros alternativo. Eu acho que a pergunta dela, se eu não estou enganado, é se tem alguém da direção do sindicato que está no plano PET não repactuado, ou seja, que não mudou o seu regulamento, ficou no plano original. Eu não sei da Eu confesso que dos antigos aqui, que estão aqui, você, eu e outros, eu não conheço ninguém que não esteja repactuado. Eu repactuei, só não fiz o BPO. O BPO eu não fiz, infelizmente, viu, Paulo? Eu sei. Infelizmente. Eu sei. Não fiz o BPO, mas a repactuação fui eu, o Luciomar também acredito que fez. Então, dos atuais diretores aqui, eu também acredito que todos repactuaram. Sim. Certo? Estão repactuados. Podem ter diferença desse, de BPO. BPO poucos fizeram. Alguns que fizeram, outros não. Mas a repactuação. Agora, plano novo, que é, no caso, aí não tem ainda nenhuma tramitação, porque está aguardando de aprovação. Bem, eu acho que com isso, Paulo César, a gente buscou tirar o maior número de dúvidas. Eu percebi aqui que nós tivemos uma boa participação, muita gente acompanhando ao vivo. Paulo César já participou aqui de outros debates. Esse vai ter outros com certeza. Outros. Já vamos, inclusive, combinar o seguinte, Paulo César, quando o simulador sair, nós vamos fazer aqui um cara a cara, só com o simulador, até para fazer casos aqui online. Casos individuais. Vamos fazer só sobre o simulador, que deve ser algo em torno aí de 10, 15 dias, mais ou menos, para a gente estar tirando dúvidas. Lembrando que também, quando tivermos novidades sobre o empréstimo e a questão do imposto de renda, estaremos aqui também passando as novidades. E quando o andar e as definições, porque o plano ainda vai passar pela diretoria, pelos órgãos, e qualquer alteração que possa existir,
também estaremos aqui tratando, ou nas novas reuniões, rodadas de reuniões que nós vamos fazer. Fizemos uma grande rodada que vamos concluir ainda na semana que vem e voltaremos a fazer outra, porque sabemos da importância desse tema e da abrangência e da complexidade. Isso que é importante. E é importante, você que está aí, como é que se diz, participando de vários grupos, a gente vê cada coisa nos grupos do Paulo César que assusta, certo? Outra coisa importante, é claro que cada um tem o direito de fazer aquilo que bem entende, né? Aquilo que acha melhor para si. Mas o Sindipeto Bahia chama a atenção para aqueles companheiros e companheiras que estão aí recebendo propostas de ações individuais contra a Muito cuidado com isso. Muito cuidado, hein, Paulo César? Muito cuidado, tem circulado isso, porque o risco dessa ação é seu. Primeiro que a pessoa tem que saber se a pessoa é advogado ou não. Pois é. Ele recebe lá uma notícia pelo WhatsApp, sou fulano de tal advogado. Sim, como é que ele sabe que aquela pessoa é advogado? E pagamentos, Paulo, antecipado, valores de R$4.000 para entrar com a ação. Tem que saber o AB, tem que pesquisar lá no AB se a pessoa existe mesmo, tem que ver a foto para ver se a pessoa... E outra coisa, de uma tese que as nossas ações coletivas caíram. Exatamente. Quer dizer, as pessoas acham que nós tem juiz que vota assim para uma ação e assado para outra. É bom, infelizmente, o presidente do Superior Tribunal de Justiça votou contra a gente. Caçou as liminares do Rio de Janeiro. E acaba criando jurisprudência. Então, os demais tribunais. Muito cuidado com isso. Paulo, me responde uma coisa. Quais são as ações hoje que não pagam nada, que estão de pé, que ainda estão mantidas? Acho que Sergipe e Litoral Paulista? Só essas duas. Eu acho que só essas duas. Os demais estados estão todos pagando. Acho que ou total ou parcial. Acho que a maioria é total. Já está pagando. Total, ou seja, as liminares, infelizmente, caíram. Então, cuidado com isso, companheiros e companheiras. É uma ação assim, importante de estar atento a essa questão. A gente também tem esse papel de orientar, de chamar a atenção. Tem tese jurídica aí para tudo que é lado. E como o Paulo bem disse, a gente não sabe nem se as pessoas são de fato advogadas, se tem experiência na área. Essa área é uma área muito específica de previdência complementar. Não são muitos profissionais que tem no país, quanto mais na Bahia. Então, cuidado para que a gente não acabe entrando numa situação ruim. E se você quer fazer parte da ação do imposto de renda, em vez de entrar também com a ação sozinho, que vai ter que pagar o advogado. Risco de sucumbência, a gente está aqui, o sindicato está fazendo o papel dele. E está defendendo os interesses da categoria. Vamos entrar, esse risco naturalmente é papel do sindicato assumir, que é defender os interesses da categoria petroleira. 2 recados rápidos, olha, que eu acho importante. Na ação de imposto de renda, algumas decisões favoráveis, inclusive, superam o limite dos 12%. Quando você vai fazer a declaração do imposto de renda, e que pode abater o que você gastou com a previdência privada, né? Você pode abater até o limite de 12% da sua renda tributável, bruta. Tem decisões judiciais que os juízes estão, inclusive, ultrapassando essa barreira. Então, esse é um dado interessante. Outra questão é que as pessoas têm que tomar muito cuidado com o simulador do PP3. Muito cuidado. Por quê? Porque o simulador do PP3, ele dá 3 alternativas de renda para você. Prazo indeterminado, prazo determinado e prazo de acordo com um percentual. Na proposta de prazo indeterminado, você verifica que o seu benefício cai, mas você pode sacar lá os 15%. Acontece que esse simulador, ele para ali. Ele não mostra mês a mês como é que o seu benefício vai se comportar nos próximos anos. E como nesse modelo de prazo indeterminado não tem reajuste, o que existe é o ajuste anual do saldo de conta abatendo a expectativa de vida. Conforme você vai sacando o benefício, o saldo de conta vai diminuindo. Conforme você vai calculando nova expectativa de vida, apesar de você avançar na idade, a sobrevida também aumenta. Então acaba você dividindo por um número de vezes maior e o benefício vai caindo todo mês. Isso é a renda por prazo indeterminado. A outra, a renda por prazo determinado, você tem prazo mínimo 5 anos. Se a sua expectativa de vida, um cara de 70 anos, a expectativa de vida é 18, e você opta por 5, o que é que vai acontecer? Para o mesmo saldo de conta, que é a migração, a reserva, você vai sacar, em vez de 17 anos, 5 anos, o benefício vai dobrar. Só que quando chegar no 5º ano, acabou o benefício. E a terceira opção, saldo por percentual. O maior percentual, 1%.
Se você optar por 1%, 100% são 100 meses. 100 meses são 8 anos. Então, com 8 anos também o benefício acaba. Então, muito cuidado. Por quê? Você ir para um plano que sua reserva, melhor dizendo, seu benefício futuro, ele vai caindo, ou acaba se você optar em receber ele antes, ao mesmo tempo, o plano de saúde, os gastos com assistência médica, eles são crescentes. E conforme você vai avançando na idade, aí é que eles crescem mesmo. O alerta que eu faço aqui é que hoje, muita gente tem plano de saúde particular, já não está tendo condição de pagar plano de saúde. E a nossa MS, ela vai ficar mais cara. Primeiro porque a Petrobras está fazendo questão de cobrar na risca a relação de 70 a 30. Tanto é que em relação ao ano passado, ela está cobrando 110 milhões de defasagem. E que a gente a muito custo negociou o pagamento dessa defasagem em 8 parcelas, com muito custo. E para piorar, ela está cumprindo a resolução 23 e quer baixar a nossa contribuição, desculpe, quer baixar o seu custeio de 70 a 30 para 50 a 50, aumentando a gente de 30 para 50. Então, meus amigos, custo de saúde, independente da resolução 23, ele já é crescente. Hoje a média da inflação de saúde é 12,3%. O nosso IPCA é 4,5%. Então, olha a situação. Você vai para um plano, você bota dinheiro no bolso, e o seu benefício fica menor o resto da vida e caindo. Ou acabando lá no prazo que você determinou. Dali para frente, sua despesa médica vai aumentando e sua renda diminuindo, ou você só tem o INSS. Como é que você vai sobreviver? Muito cuidado, porque o simulador cria uma ilusão na cabeça das pessoas de pegar esse dinheiro e resolver problema, pagar dívida, comprar uma casa nova, um carro novo. Amigo, pense da seguinte forma: a gente faz plano de previdência para ter renda, não é para ter dinheiro no bolso, além da sua média salarial que você ajustou o seu orçamento desde que você saiu da empresa. Você precisa do plano de previdência para manter essa renda e, se você morrer, você deixar sua família com renda. Não foi para botar dinheiro no bolso e gastar mais e depois no futuro você ficar sem um benefício. Muito cuidado com isso, porque velho desamparado, ninguém vai tomar conta. Criança desamparada, você tem creche, você tem que adote. Mas ninguém adota velho desamparado não, meu amigo. A pior desgraça que tem é um velho desamparado pela própria família, porque ele não tem mais renda, ou porque a renda dele não é suficiente para sustentar ele, muito menos os familiares. Pense nisso, e muito cuidado com esse simulador, e muito cuidado com essa aventura de entrar num plano que não garante a sua renda vitalícia. Paulo, mais uma última pergunta, até porque eu também considero muito importante, é da Neuma Melo. Ela pergunta o seguinte: no Petros 4 tem equacionamento? Pode ter equacionamento? Boa pergunta. Neuma, nós estamos fazendo um novo custeio. Então, nesse novo custeio, onde você está ajustando a contribuição normal e criando outras contribuições, como contribuições sobre o 13º, contribuição sobre o pecúlio, fazendo uma contribuição extraordinária provisória, aplicado através de uma redução do reajuste futuro, num período máximo de 5 anos, nós estamos ajustando o custeio do plano para cobrir todos os 2 déficits. Agora, criamos mecanismos nesse novo regulamento para reduzir os déficits futuros. E quais são esses outros mecanismos, para você saber? Primeiro, todo o pessoal da ativa que for para o novo plano já vai estar com o benefício calculado, mesmo que não esteja aposentado. Então, independente do crescimento salarial, independente da redução do INSS, independente da reforma da Previdência, que vai diminuir o valor do INSS, o benefício do ativo já vai estar calculado e não vai trazer impacto para o novo plano. Outra questão importante: todos esses companheiros da ativa que estão com o benefício calculado, se eles mudarem a sua composição familiar, eles vão pagar uma joia, como aposentado hoje paga, se mudar a sua composição familiar. Então, se ele tem uma companheira que ele cadastrou lá hoje, agora, recentemente, 48 anos de idade, e até se aposentar, ele tiver uma companheira mais nova, ele vai poder ter a companheira mais nova. A PET não tem nada a ver com isso, mas ele não vai poder
assumir essa companheira sem pagar uma joia, porque se assim o fosse, ele ia trazer essa conta para o mútuo. Outra questão importante, talvez você não saiba, no plano atual tem gente que ganha na justiça a revisão de benefício acima do teto do plano. Nós temos gente até o maior benefício que ganha 50 mil reais do plano, quando o teto 1 é 27 mil e o teto 2 é 17 mil. No novo plano, ele vai ter que obedecer o teto. Se ele for de 82, ele tem que receber no máximo 27. Se ele for pós-82, ele tem que receber no máximo 17. Ah, ele ganha 50 porque ele ganha na justiça. Tudo bem, ele vai continuar no plano atual, não vai poder ir para o plano novo. Sim, mas se tudo isso não for suficiente, porque o patrimônio não atingiu a rentabilidade mínima exigida, ou porque as pessoas viveram mais. Pode ter um déficit? Pode. E aí como é que vai acertar isso? Imediatamente você vai fazer o ajuste na contribuição normal. Então todo ano, quando fechar o balanço da Petros, vai se verificar se a meta de investimentos, que hoje é a inflação mais 5,27, foi atingida. Se não foi atingida, foi inferior, você vai fazer o ajuste na contribuição normal. Se a meta foi atingida, você mantém a contribuição normal. Se deu superávit, se superou a meta, você pode baixar a contribuição normal ou manter para formar uma reserva que será um seguro para cobrir eventuais futuros novos déficits. Então, com esse desenho, com essa nova estrutura, nós temos certeza que nós vamos estar equacionando os futuros déficits, equacionando os atuais déficits e reduzindo a sua ocorrência. Lembrar, para concluir mesmo, qualquer plano de previdência, Petros 1, 2, 3, 4 mil, administrado pela Petros, administrado pelo Bradesco, administrado por qualquer banco ou seguradora, qualquer plano de previdência, ele enfrenta dois riscos, que é inerente aos planos de previdência complementar. É o risco de mercado, que é não dar o retorno financeiro mínimo, e o risco de longevidade, que é a tábua de mortalidade e a expectativa de sobrevida ultrapassar o que estava previsto. Então, qualquer desses dois riscos é inerente a qualquer plano de previdência. Mas lembre-se que no plano de benefício definido, como é o atual plano Petros e os novos planos Petros, essa conta, esse risco, é dividido com a patrocinadora. E nos planos de contribuição definida, como o plano Petros 3, ou esses de mercado, o risco é só seu, você não tem a patrocinadora para dividir o custeio desse risco com você. Bem, Paulo, a gente vamos terminar, mas tem mais uma pergunta. Eu vou, naturalmente, em respeito aos companheiros que estão perguntando, vamos responder. Agora, o Luciano Martins, ele pergunta por que há cobranças distintas, diferentes, no equacionamento dos maiores e dos menores salários. Não há cobrança distinta, há o mesmo percentual. Tá? Lembrar que a contribuição normal, você tem aquele benefício que foi calculado e que é menor que meio teto do INSS, benefício que está entre meio teto e um teto do INSS, que é R$ 5.700 hoje, e benefício que está acima de R$ 5.700. Para o benefício que vai até meio teto, a taxa é 1,96. Para benefício que vai de meio teto a um teto, a taxa é 4,9. Para benefício que supera o teto, a taxa é 14,9. Por isso, aquelas pessoas que só têm uma taxa, proporcionalmente a contribuição extraordinária é menor. Para aqueles que têm as duas taxas, proporcionalmente a taxa é maior do que o que só tem uma taxa e é menor do que aqueles que têm três taxas. E aquele que paga 14,9, esse aí tem a taxa maior que os outros três. Então, essa é a diferença. Essa diferença já existe na contribuição normal. Quando vem a contribuição extraordinária, ela é cobrada na mesma proporção da contribuição normal. E aí acaba penalizando os benefícios mais altos. Por quê? Porque repare a diferença de uma taxa para outra. De até meio teto, 1,9. De meio teto ao teto, 4. Diferença de uma taxa para outra, 3 pontos percentuais. E acima do teto,
14,9, diferença de 10 pontos percentuais. Então, quando você passa do teto do INSS, que é R$ 5.700, a contribuição normal é 14 e a extraordinária acompanha esse mesmo proporção. Por isso, aqueles companheiros no plano PETOS, repactuado ou não, que tem um benefício acima de um teto do INSS, a taxa normal é alta e a contribuição extraordinária acompanha, e aí o impacto é muito maior. Ok, Paulo, mais uma pergunta. A nossa amiga aqui, Sônia, ela pergunta o seguinte: sobre aquela carta aberta que tem circulado aí na internet, nos grupos, acho que é da PAP, se eu não me engano, aquela carta aberta, ela pergunta se a gente tem conhecimento e qual é o posicionamento nosso sobre aquela carta aberta. Tá. Bom, a divergência que houve, infelizmente, a gente queria fechar o trabalho do GT com o consenso de todas as entidades. Entretanto, nós tivemos dissidência do GDPAP e da AMBEP. O motivo central dessa divergência é o tratamento em relação aos pré-70. Por quê? Porque na visão do AMBEP e do GDPAP, deveria estar todo mundo unido, não poderia ter separação. Ora, vamos analisar o que está acontecendo no equacionamento hoje. Pré-70 está pagando equacionamento? Não. Pós-70 está pagando equacionamento? Tá. Pós-70 está subsidiando o pré-70 no equacionamento? Tá. Por quê? Porque na hora de dividir o déficit, metade ficou com a Petrobras, metade ficou com o participante assistido. A metade que ficou com o participante assistido foi dividida entre eles. Então, o participante dos 13 bilhões ficou com a Petrobras, os outros 13 ficou para nós. Entre participante assistido, 6 ficou para o ativo, 7 ficou para o assistido. Entre os ativos, a dívida foi dividida para 10 mil ativos, dividido por 18 anos. Para os assistidos, deveria ser dividido por 65 mil assistidos por 18 anos. A Petrobras tirou 20 mil para 70 dessa conta e dividiu 7 bilhões por 18 anos e por 45 mil assistidos, tirou os 20 mil para 70 da divisão do rateio. Com isso, a contribuição extraordinária ficou mais alta. Como é que tinha que ser o rateio? Com 65 mil, a contribuição extraordinária ficaria mais baixa para todo mundo, o pós-70 pagaria a contribuição extraordinária mais baixa e o pré-70 não pagaria essa contribuição extraordinária, porque a Petrobras é que teria que assumir. Quando a Petrobras tira o pré-70 da conta, com o discurso que ela assumiu e o pré-70 não gerou déficit nesse período, porque ela está pagando lá a diferença em relação ao pré-70, e que isso faz com que o pré-70 não gere déficit para o plano, ao fazer isso, ela dividiu a conta do déficit somente para os pós-70, ao invés dela, a Petrobras, assumir essa conta. Portanto, no nosso entendimento, fazendo a cisão, o que é que vai acontecer? Quem é que vai para a nossa proposta ou para o PP3? O pós-70. Pré-70 vai para a nossa proposta? Não. Se ele for, ele vai pagar mais. E se ele não está pagando nada, ele vai para a nossa proposta? Não tem sentido. Tem sentido ele ir para o PP3? Também não. Também não, a não ser que ele queira botar a mão na grana. Quero sacar alguma coisa. Mas aí ele vai perder a garantia da Petrobras, que ele tem hoje, enquanto continuar para 70. Ou seja, o melhor para ele continuar onde está. Isso significa que, naturalmente, o pós-70 vai sair. Ao pós-70 sair, acaba o subsídio. E aí a Petrobras tem que assumir a conta real do pré-70, que ela está empurrando para o pós-70. Ao fazer essa divisão, essa separação, vai aparecer recurso lá. Isso deve até contribuir com o desempenho lá. Vai diminuir o déficit, e diminuir essas taxas que você falou. 109 por repactuado, 162, isso aí vai cair. E pode cair consideravelmente, porque, segundo os cálculos que nós fizemos, hoje a dívida da Petrobras, que é 6 bilhões para 70, deveria ser 10. E, portanto, está faltando aí 4 bilhões. E que esses 4 bilhões está sendo bancado pelos pós-70. Se a Petrobras passar a sua dívida de 6 para 10, vai aparecer os 4 bilhões que está sendo bancado pelos pós-70 e vai diminuir o equacionamento ou o custeio no novo plano
ou a reserva individual que ele vai migrar para o PP3, por conta desses 4 bilhões que hoje o pós-70 está assumindo, que não era para assumir. Era para a Petrobras assumir, aumentando seu contrato de dívida de 6 para 10. Eu sei que isso aí é meio complexo para as pessoas entenderem, esse jogo de número, mas essa aqui é a forma mais prática de explicar. Separou, a Petrobras vai aumentar sua dívida de 4 e o passivo dos pós-70 vai cair 4 bi. E aí o pós-70 vai pagar menos déficit do que o pré-70. E isso, os pré-70, no caso aí a Ambep e a PAP, a GDPAP, melhor dizendo, não está aceitando. Que na minha visão não tem sentido, porque mesmo que eles continuem no plano original e os pós-70 saiam, eles vão continuar com o compromisso da Petrobras. Esse compromisso não é financeiro, ele é atuarial. A transação judicial que a FUP fez com os sindicatos na ação civil pública não foi quitação financeira, foi quitação atuarial. Significa que essa dívida só acaba quando morrer o último pós-70. Portanto, não tem sentido essa divergência dos companheiros da Ambep. Agora, presta atenção, a Ambep, a PAP, está com candidatos para a eleição do Conselho. Se eles elegem representantes lá no Conselho, é eles que vão votar a proposta. E eles não vão apoiar essa proposta. Então, o seu voto para as eleições do Conselho Deliberativo da Petros influi diretamente na aprovação dessa proposta. Pense nisso e muito cuidado na hora de votar. Vote nos candidatos apoiados pela FUP, FNP, FNTTA, que são os marítimos, e a FENASP, que é a Federação Nacional das Associações de Aposentados. Bem, companheiros e companheiras, a gente agradece muito, audiência excelente, participação muito boa, buscamos responder o máximo de perguntas. Repito, logo em breve faremos outro cara a cara, provavelmente já com simulador desse novo plano e, naturalmente, adendando novas informações que o grupo de trabalho estará tratando nesses próximos dias. Paulo César está diretamente empenhado e contribuindo com esse debate nesse grupo de trabalho. É bom para a gente que é um companheiro aqui da Bahia que pode nos dar informação em primeira mão daquilo que efetivamente está tratando desse assunto e na expectativa natural de todos que acompanham. Então, grande abraço, a gente agradece a sua audiência. Semana que vem vamos ter, como sempre, cara a cara, com outros assuntos. Temos discutido aqui assuntos variados. Hoje, Paulo, fizemos um ato lá em defesa da RELAM, né, um ato muito bom, que outra questão que precisa estar atento, o equacionamento é importante, mas estão privatizando a Petrobras, atacando a Petrobras. Esse governo que está aí é um governo entreguista, querendo vender a nossa empresa, uma empresa que é soberania nacional, é patrimônio do povo brasileiro, e hoje fizemos um ato na RELAM contra a privatização da nossa refinaria e da Petrobras como um todo, e faremos outros atos, além, é claro, da negociação do nosso acordo coletivo. Nós estamos a 40 dias do fim do nosso acordo, um acordo também que interessa o aposentado, porque é o nosso acordo que trata a AMS, exatamente. E vocês já deram ouvir aqui informações de Paulo que a Petrobras quer retirar direitos. E nós precisamos nos unir em torno da nossa entidade, fortalecer o nosso sindicato, enfrentar a direção da Petrobras, enfrentar esse governo, defender a nossa empresa e defender nossos direitos. Valdo, uma coisa muito importante aqui, todo o esforço que nós estamos fazendo para dar uma alternativa de equacionamento, todo o esforço que nós estamos fazendo no acordo coletivo, para manter nosso direito na AMS, tudo isso vai ser jogado no lixo se a Petrobras ou as suas unidades for privatizada. Sem Petrobras não tem patrocinador. Nenhuma empresa privada vai assumir um plano de saúde com 60, 70 mil aposentados, que não produzem mais nada para o novo controlador, porque eles são aposentados da Petrobras e estão no plano de saúde, que inclui ativos, aposentados e pensionistas. Nenhuma empresa privada que assumir a Petrobras ou as suas unidades, os seus ativos, vai assumir um plano de benefício definido que garante renda vitalícia. Certo? O próprio PP3, que é um plano de contribuição definida, se ele é implantado com sucesso, isso aumenta o valor dos ativos da Petrobras para venda. Porque o novo comprador, o novo controlador, ao saber que lá na Petrobras o que tem é um plano de CD,
em que a empresa não tem compromisso nenhum depois que a pessoa se aposenta, isso aumenta a atratividade do mercado para comprar as unidades da Petrobras e viabilizar a privatização. Então, pessoal, tudo isso que nós estamos fazendo é importante. Agora, se a gente não lutar, se a gente não garantir a Petrobras como empresa estatal, pode ter certeza que a AMS não se sustenta e o nosso plano de previdência também não se sustenta. É isso aí, galera. Valeu a força. Um abraço a todos. Bom final de semana. Na próxima segunda-feira teremos o Cara a Cara. Será segunda-feira, às 15h30. Vamos tratar da questão... não mudou. A técnica que está dizendo que eu confundi as coisas. Contra-regra. A contra-regra. Nós vamos informar então. É porque vai ter uma mudança. O nosso Cara a Cara geralmente é de terça, mas nessa semana não teremos por conta de uma questão específica, mas estaremos divulgando. Um abraço, obrigado, valeu por todos que nos acompanharam. O vídeo fica aí. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso no seu Facebook, outros companheiros e companheiras aí da categoria. O vídeo vai estar bastante. Certo? O vídeo vai estar da refinaria no site na segunda-feira. Nós fizemos um vídeo lá, Paulo César, muito massa, sobre o ato na Relan. Nós vamos estar divulgando esse vídeo. Compartilhe, curta, certo? E depois o vídeo fica aí na página do Sinipetro. Offline você pode acompanhar tudo de novo, tirar suas dúvidas ou pedir para o seu companheiro ou sua companheira tirar sua dúvida, e a gente com isso está disseminando a boa informação. Um abraço, até a próxima, e a luta continua na defesa da Petros, na defesa da Petrobras, na defesa dos nossos direitos.